Exatamente. Bom, e seguimos falando mais uma vez da cúpula da CPMI, do INSS, que está se preparando para uma possível batalha judicial envolvendo a votação de ontem na comissão. Como já falamos aqui, essa sessão acabou em briga. A base governista acusa uma fraude na contagem. Nós trouxemos as imagens aqui na tela também. Pelas imagens é fraude clara. É isso, que são 14 parlamentares que estavam de pé justamente se posicionando contra a quebra de sigilo, né? E mesmo com 7 votos a favor, esse requerimento foi aprovado. Então, essa contagem de votos justamente seria a causa dessa fraude, né? E que levou aí à quebra dos sigilos do Lulinha. Segundo os membros da cúpula da CPMI, a ideia é acionar o STF se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anular a votação. Essa foi uma pergunta até que eu fiz ao Paulo Pimenta ontem aqui, deputado, né? em entrevista ao N2, e não havia essa intenção por parte da base governista até aquele momento. Pelo menos na entrevista, o Pimenta disse isso pra gente, mas segundo a apuração do Metrópolis, na visão da cúpula da CPMI, tá? O risco do Alcolumbre derrubar a votação é real, então essa é a expectativa, especialmente porque entre os outros sigilos que foram quebrados, não foi só o do Lulinha, né? Tem o Gustavo Marques Gaspar, que é ex-assessor do senador Everton Rocha, que é um dos homens de confiança do Alcolumbre, então isso pode seguir adiante de fato. A senadora Soraya Tronic conversa aqui com a gente, ela é uma das integrantes da CPMI do INSS, estava lá ontem, né? Foi uma das parlamentares ali que se levantou. Ela aparece na imagem, ela aparece, né? Nas imagens, a gente conversa com ela a partir de agora. Senadora, boa noite, bem-vinda. Bem-vinda. Boa noite, Gabriela, boa noite, Juliano, boa noite, Chico. Um prazer estar aqui com vocês no ICL. Boa noite. Prazer te receber, senadora. Eu aproveito para te perguntar sobre as atualizações em relação ao Alcolumbre, se houve mais alguma conversa, qual é a sua expectativa, senadora? Porque ontem, ainda em conversa com o Paulo Pimenta, isso tinha acabado, né, de ser levado ao presidente do Senado. Exatamente, Gabriela. Assim que nós definimos o que iríamos fazer e o deputado Paulo Pimenta levantou a questão de ordem que foi negada, nós todos abandonamos a sala da comissão e alguns foram dar entrevista, conceder entrevistas, mas eu segui para a residência oficial com outros parlamentares, não foram os 14, fomos em torno de 5, para reportar ao presidente Davi o que havia acontecido e para receber a orientação. A orientação foi de formalizarmos, por óbvio, reduzirmos a termo, e todos assinaram o ocorrido. Eu creio que o presidente Davi, apesar de ter se mostrado absolutamente imparcial, ele vai ouvir a outra parte, porque faz parte do contraditório, da ampla defesa, mas eu não vejo o Davi Alcolumbre como uma pessoa, como um homem limítrofe. Ele não vai contra o óbvio ululante. Davi não vai contra o que é público e notório. E ali aquela conta não é onde está o Wall-E no meio do universo. Aquela conta é muito fácil de ser feita. E, enfim, é trágico porque, por mais que eu tenha respondido há pouco em uma entrevista, o jornalista disse assim, é muito estranho mesmo, né? Eu falei, não é estranho, é criminoso. Eu estou muito decepcionada, o Viana é meu líder no Podemos, no Senado, e assim, a forma como ele vem atuando, já, para mim, já esgotou todo tipo de paciência até onde eu poderia me manter calada, né? Tentando ainda na tentativa. Sim, a gente observou as imagens, né? É o Rodrigo Viana, o Juliano acabou saindo aqui, a gente fez uma troca aqui no estúdio. Okay. Apesar de Viana, não tem nada a ver com o senador aí, viu? Com o Carlos Viana lá de Minas. Mas a gente viu as imagens, mas acho que seria importante a senhora explicar pra gente. Como é que se deu isso? Ele contou, ele ignorou aquelas pessoas que estavam de pé, porque as imagens são muito claras, né? Você tem um grupo mais para a direita, um grupo mais central, que acho que era onde a senhora estava ali, e um outro grupo mais para a esquerda.
Como é que ele conseguiu não contar 14 pessoas? Você poderia trazer para a gente de volta esse momento factual assim da história? Rodrigo, até eu me pergunto como é que ele teve a coragem de fazer isso. Ele chamou todos os brasileiros de otários. É como se ele tivesse, como ali, na qualidade de presidente de uma CPMI, afirmando para todos nós que 1 mais 1 é igual a 3. Então, ali o negacionismo é tal, é tanto, que nos deixa sem palavras. Eu não tenho realmente palavras para te dizer o que o seu xará fez ontem. Mas vamos lá, eu vou tentar trazer dentro do contexto e ser concisa, tá? Nós abrimos a reunião, a sessão deliberativa, com 31 membros. Para começar a votação, você tem que ter a maioria. Ok, tínhamos ali 16 no mínimo, para começar, para permitir uma votação. A primeira votação foi feita, votação nominal. Bastava que os parlamentares dessem presença e a votação nominal é possível ser feita, inclusive via aplicativo. Bom, partindo daí, nós votamos a questão de se esses 87 requerimentos seriam votados em globo ou um por um. Nós pedimos que fossem votados em globo. Bom, votamos, fizemos a votação nominal e ganhamos de 18 a 12. Os parlamentares começaram, de repente, a esvaziar o plenário, principalmente o lado deles, e nós nos mantivemos lá, porque nós estávamos trabalhando realmente com afinco. E algo que é importante destacar é que nós, pessoal, tanto governista quanto os independentes, com todo respeito, os lúcidos, eu me sinto muito lúcida para tratar de qualquer questão nesse nível. Eu consigo saber que 1 mais 1 são 2. Né? O pessoal lúcido tem conseguido ganhar as votações. Nós temos sido a maioria, sempre. Então, ontem, depois de uma votação de 18 a 12, em que eles perderam, seria impossível. Mas já era tarde, eles precisavam fazer a votação do mérito dos requerimentos. Porém, antes disso, o presidente Viana já havia sido provocado inúmeras vezes por ter pautado somente requerimentos que interessam à oposição e que não visam exatamente cuidar do escopo da CPMI, que é a questão do INSS. E ele nos prometeu que iria cuidar dos consignados agora, no retorno do recesso. Que nós cuidamos muito dos descontos associativos e agora eram os bancos. Os bancos. Bom, nós fizemos requerimentos para ouvirmos Borcaro, o Zetel, o maior doador de campanha lá. Para Bolsonaro foi 5 milhões, para Tarcísio 2 milhões. Daniel Vorcaro, Zetel, membros ali da Lagoinha, enfim, também ministros. Eu reiterei o requerimento para ouvirmos os ministros Wagner Rosário, o Bruno Bianco, porque eu fiz um trabalho bem equilibrado e chamamos o Lupe, chamamos Vinícius da CGU, chamamos Messias da AGU e eles não conseguem trazer essa paridade. Então, o tempo está escoando, pelo jeito não vai ser prorrogada a CPMI, nós precisamos trabalhar com objetividade e com pragmatismo. Então, o que aconteceu? E eu sei que o Pimenta deve ter falado para vocês, mas ele deixou bem claro para o presidente Viana, antes disso, que eles iam perder, porque nós estávamos em 14, eles estavam em 7. Só que ele não podia mais fugir. E nós estávamos dentro do período de interstício. Precisava esperar 1 hora para termos uma nova votação nominal, o que seria o ideal. Seria o ideal. Mas como eles sabiam que iriam perder na nominal, com certeza, resolveram fazer um somebody love, dar um olé, uma rasteira, alguma coisa neste nível, abjeto,
porque não tem precedentes, tá? Olha, Léo Nível, eu fiquei só olhando, porque eu não tenho nem tamanho para entrar numa briga dessa, mas... Fez muito bem, viu, senador? Nem... Fez muito bem. Não, eu não posso me meter em algo assim. Eu fiquei realmente estarrecida, olhando de longe, eu falei, eu não acredito. E vou dizer para vocês que os maiores figurões da política, do lado do bem, do lado do mal, seja o que vocês imaginarem, todos estão chocados com a interpretação dada. Como ele não tinha mais o que falar, porque nós estávamos... Eu poderia só ter levantado a mão. Não precisava exatamente me levantar. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Sempre foi assim. Então, nós tomamos a atitude de levantar para que não houvesse dúvida. Acho que era até bom colocar a imagem de novo, senadora. Desculpa, rapidinho. Se pudesse me colocar a imagem aqui na tela, em que a senhora aparece, né? Uma daquelas. Não são as imagens do tumulto, gente. As imagens da votação em que são fotos, né? Em que aparecem em sequência. Mas desculpa, enquanto a senhora. Olha aí, ó. A senhora ali, ó. É o número 8 que aparece naquela outra tela anterior, de camisa branca, a senadora é uma daquelas que levantam, né? Olha. Né? Aparece claramente. Não precisávamos levantar, então a gente levantou e levantou as mãos para que, sabe? E nós estávamos muito seguros. Quando ele contou 2 vezes, ele contou 7, porque 7 era o número deles. Uhum. E aí quando dá confusão, geralmente o presidente volta, peraí, vamos recontar quem está aqui. Então é simples, mas ele foi assim de inopino, ele foi muito rápido para falar que estava resolvido. É uma disfarçatez tão grande que eu estou chocada até agora. Parece que eu estou sonhando. E o pior é que ele trouxe algo que não é a forma da votação simbólica. Para você abrir qualquer votação, você tem que ter a maioria absoluta dos membros. Ok. Só que para a votação simbólica, você tem que ter a maioria dos presentes. É o artigo 108 do Regimento Interno do Senado Federal. E aí, só que ele criou ali, ele vem criando o RIV, Regimento Interno do Viana. Que horror. Há muito ele vem criando. Ele chegou a responder a questão de ordem do Paulo Pimenta dizendo que era costumeiro. Gente, é costume. Costume você utiliza quando você não tem regra clara sobre o assunto. Então você pode se valer do costume enquanto você não tem uma regra específica. Pode construir um costume e a partir do costume você faz a legislação. Mas aqui não há dúvidas. Nunca foi possível votar online numa votação simbólica, tá? Somente votação nominal. Então é óbvio que era só a maioria dos presentes. Isso nunca foi posto em dúvida. Aí ele começou a dizer que tinha que ser metade dos 31. É uma mentira, uma falácia, principalmente porque ele sabia que do lado dele havia 7 titulares e do nosso lado havia 14 titulares. Ele já sabia da conta, eles fazem conta. Uhum. Então, foi um vexame impossível de nominar, e o pior é que colocaram a questão da quebra de sigilo do filho do presidente Lula. Porém, esse sigilo já foi quebrado, não é isso que nos interessa, o que nos interessa é a paridade de armas. Que sejam ouvidas as pessoas que estão, os principais envolvidos neste escândalo, que cada vez fica maior. Então, então nós não conseguimos ainda, sabe, entender o que ocorreu com o presidente, mas é óbvio que ele cometeu um crime. Ontem ele esteve em flagrante delito de uma fraude. Eu já estou pedindo, gente, eu quero pedir o código-fonte e eu quero revisão desses votos. Porque como é que é? O auditável. Eu quero um voto auditável. Voto auditável. Agora começar com a campanha. Voto auditável, quero o código-fonte. Da onde que ele tirou isso? Muito bom. Sabe? Porque é algo surreal. E utilizar isso, sabe, tergiversar sobre o motivo da votação. Ninguém estava preocupado com a questão do filho do presidente Lula. Ninguém mesmo. E
Eu tenho uma atitude muito independente, mas eu já estive em reuniões pré-CPMI lá no Palácio, nunca vi ninguém pedir nada. E a conversa no Palácio sempre foi: quem tiver de pagar, vai pagar. Isso. Seja de onde, venha de onde vier. Sabe? Então, todos esses ministros já vieram, já falaram. Enfim, é muito grave. E, sinceramente, eu acredito que o presidente Davi, que não é limítrofe, que não é um negacionista, tá? Ele entendeu, apesar de ter mantido ali o rosto Impassível, quase. blasé, porque é de se chocar. Sim. Eu estou incrédulo até agora. Eu acho que preciso que alguém me belisque, porque eu não consigo acreditar que eles estão sustentando até agora, com firmeza, ainda apontando o dedo. Tá tão feio. Então, nós não podemos, sabe, ter esse tipo de comportamento. Por isso, nós não permanecemos na oitiva do filho do Camisotti, uma oitiva importante, mas se nós permanecêssemos lá, nós estaríamos coniventes com a continuação dos trabalhos. Não, os trabalhos não podem continuar. Acabou. Perfeito. Acabou, e eu acredito que enquanto não sair a decisão do presidente Davi, ele já pautou 2 oitivas para segunda-feira. Na minha opinião, nós não devemos comparecer. Nós devemos esvaziar e não dar quórum, inclusive, para eles. Se quer deliberar mais. Sim. Isso não é uma brincadeira, gente. Isso pode acontecer se a gente abrir uma brecha dessa, sabe? Chegar nesse ponto de negacionismo, do óbvio lulante. E ali, para mim, ou ele é muito burro, ou ele é muito desonesto. Pode ser até as duas coisas. Eu cheguei neste Pode ponto, ser as duas coisas. porque ou então ele tá tão fora de si que precisa de um afastamento para tratamento, porque querer enganar um país dizendo que ali não havia 14 parlamentares em pé, É isso. contar até 7 e parar, algo assim que eu não sei de que cartola ele tirou. Ele não deve estar bem. Senadora, Mas eu só vou acreditar que não está bem quando rasgar dinheiro, tá? Se senadora, ele rasgar dinheiro, Sim. eu vou acreditar. senadora, eu acho que ele estava empolgado porque o Flávio Bolsonaro, naquelas anotações, coloca o nome dele como possível candidato do bolsonarismo em Minas Gerais. O Viana, o Carlos Viana, acho que subiu a cabeça a possibilidade dessa candidatura e ele quis gerar assunto ali para o lado dele. Só Famoso, cedo, né? agora eu se consagro, né? Mas Como eu dizer. vou ter que soltar, eu vou ter que soltar um bastidor depois dessa, Chico. Por favor. Eu digo sempre que para ser traído por Bolsonaro, basta pegar a senha e entrar na fila, tá? Pega a senha e entra na fila porque vai acontecer. E ele, antes da campanha de 22, Flávio Bolsonaro, eu sei da boca dele, eu sei do time, eu ouvi dele, eu não ouvi dizer, tá? Realmente ele saiu candidato ao governo, lembra? Vocês se lembram? Sim. Flávio Bolsonaro chamou, falou: meu pai quer falar com você, quer você como governador, nós vamos lhe apoiar como governador de Minas Gerais. Ele ficou empolgado, animado, foi pro PL, mudou, tarará, uma coisa assim. E aí, o primeiro dia, e ele falou: não quero Zema, não quero Zema. Quando o Bolsonaro chega em Belo Horizonte, ele foi ao lado da esposa receber o presidente, ele, o candidato do presidente. O presidente passou por ele, não cumprimentou, foi cumprimentar o Zema e abraçou o Zema. Rapaz. Ele foi traído. Ele foi traído de uma forma tão vergonhosa, tão, sabe, foi uma vergonha muito grande para ele. Ele ficou arrasado, por óbvio, porque isso aqui, nem na política se faz isso. Nem na política. Política você tem que ter palavra. Palavra. E quem não tem palavra não é respeitado. Aí o que ocorre? Agora, de novo, eu vejo pessoas assim, insistindo em acreditar, sabe, ficarem inflados com isso. Mas eu digo que ali, ó, pra apanhar 2 vezes só tem que ser mulher de malandro. Que horror. Tá? Senadora. Você não tem vergonha na cara, a pessoa que se deixa enganar 2 vezes por alguém que engana todo mundo, quanto mais na traição,
esta pessoa não merece mais a minha confiança, não tem como lidar com isso. Sim, Eu estou sim. muito indignada. Faz bem, Vocês me senador. perdoem, assim, é porque a gente vem tratando aqui nos bastidores e chocados cada vez mais com as conversas, inclusive internas deles, que coisas que são inenarráveis, sabe? É muito triste nós Senadora. chegarmos num ponto onde uma pessoa acredita nisso, né? Que vai conseguir nos enganar dessa forma. Senadora, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, até porque muita gente da nossa audiência quer saber também, porque estão vendo vários veículos noticiar que a senhora está estudando concorrer à reeleição no Senado por outro partido, inclusive. Não sei se no PSB, eventualmente numa aliança com o PT no Mato Grosso do Sul. Então, queria te perguntar os planos para a campanha, porque as eleições já estão batendo na porta. Isso aí. Pois é, a política pode ocorrer no palanque, né? Mas ela acontece nos bastidores. Então é um momento de bastidor. Realmente, eu recebi convites pelo PDT e PSD para concorrer dentro da federação, uma federação na qual o Podemos não se encontra. Mas dentro das nossas tratativas, eu conversei nessa semana com a Renata Abreu, a minha presidente, Luiz França, o secretário-geral nacional do Podemos, e nós conseguimos levantar o Podemos, colocar o Podemos aqui redondinho, e temos um time, né? Mesmo que seja necessário eu sair para disputar a eleição, o Podemos não vai sair de mim. Eu tenho essa garantia e essa confiança da minha presidente, de toda a cúpula do Podemos, porque nós construímos um time que é nosso, que é muito pessoal, ele independe da sigla partidária, apesar do fato da sigla ser uma sigla de confiança, que o que promete cumpre, e onde eu me sinto muito bem, muito acolhida e muito segura. Nós estamos aguardando uma conversa com o presidente Lula para que ele dê a orientação dele, dizer o que ele acha. Essa conversa está para acontecer nos próximos 10 dias, depois de já termos conversado todos com todas as partes. E, se for necessário, a Renata me liberou. Mesmo assim, eu continuo cuidando do Podemos, os meus suplentes ficarão no Podemos, e eu posso, não é certeza ainda, disputar por outra sigla, se assim for importante. Neste momento, o que é interessante dentro do meu campo, da minha base, é que eu tenho voto de pessoas de todos os espectros, por incrível que pareça. Tá? Tenho menos, é lógico, dentro da seita bolsonarista, dentro da seita. O meu pai pode votar no Bolsonaro, mas vai votar em mim. Tá na seita. É seita aquilo. Mas tem muita gente que vai votar, de certo, Flávio Bolsonaro, mas vai votar Soraya. Mas eu não posso contar com esse mínimo, certo? Tô falando com carinho do meu pai, mas é algo que aconteceu. Que acontece com muita gente. Então pode votar, é o direito dele. Se ele quer votar no Flávio Bolsonaro, pode votar, mas vai votar Soraya. E como ele tem muitos. Então, eu não vou abandonar eleitores. Tenho uma boa relação com o atual governador, eu fui sempre parceira, como eu tenho uma excelente relação também com o atual candidato ao governo do PT. E eu conquistei este eleitor, foi uma coisa natural, foi algo orgânico e aconteceu. Não há divisão. Wander Lobé virá como candidato do PT ao Senado. Primeiro voto, o segundo voto é Soraya, e não tem mais ninguém. Nós já estamos pacificados, então o que eu puder trazer de voto para cá será bem-vindo. Também não vou descartar os votos que vêm do atual PSDB, do atual governo, porque ali eu construí. Essas pessoas são Soraya. Vão votar no candidato número 1 do atual governador Eduardo Riedel, que é o ex-governador Reinaldo Azambuja, mas não votam no candidato bolsonarista, com quem eles querem fazer uma chapa pura, mas não rola. Então eu tenho voto em todos os lugares
E eu o presidente Lula, ficou acertado, deu seu segundo voto, e ele foi grandioso dizendo que, na minha preocupação, né? A vida é uma via de mão dupla. Como é que eu vou pedir voto para ele, de repente, ter que ter um dissabor, enterrar meu pai, ele infartar, alguma coisa deste tipo. Pai, tios, vizinhos, acontece. Eu falei para o presidente Lula, por Deus, a Gleice estava lá. Falei, presidente, o senhor me fala uma coisa dessa, eu agradeço imensamente, mas como é que eu vou fazer? A grandeza dele foi dizer, ele nunca me pediu sigilo sobre isso, ele falou, não liga para isso não se meta na campanha presidencial, cuide do seu mandato, cuide da sua campanha e não precisa pedir voto para mim não, eu vou pedir para você. Olha só. Muito bom. Porque ele sabe que ele precisa disso. Porque essa é uma campanha de Congresso. Se não, vou dizer para vocês, ontem foi mais uma tentativa de golpe. Tá? Se nós não tivermos pessoas coerentes, corretas, sensatas, no ano que vem, eles vão dar um golpe no país. Via derrubar o STF inteiro. Não duvidem disso. Eles têm coragem de dizer que não viram 14 pessoas. Sim. Em pé. Importante. Não tem limite. Eles são capazes de tudo. Não tem limite, E o presidente Lula não tem limite mais. Não tem limite mais. Perderam a vergonha na cara. Então o presidente Lula está sendo muito sensato, pragmático, porque ele sabe que pode confiar em mim, porque eu não vou viajar na maionese. Eu sou absolutamente democrática, absolutamente conservadora da instituição. Eles são reacionários, eles não são conservadores, porque o verdadeiro conservadorismo é o institucional. E eles tentaram um golpe de Estado e continuam tentando. Quem foi conservador? Lula. Sim. Quem são os conservadores? Aqueles que querem conservar a democracia. Não é o de costumes. Então, os conceitos estão subvertidos. É isso. E as pessoas podem não entender a gravidade. Mas o que pode acontecer, se eles tiverem maioria, é algo assim, pior do que o que poderia acontecer em 8/1. E nós, hoje, o presidente Lula está assim... A ala em quem se pode confiar, assim, eu tenho sido voto de Minerva. É um voto, são 2 votos, são 3 votos, é tudo assim, no limite. É isso mesmo. Temos que manter. Então, em nome da democracia, em nome de quem defende a democracia, em nome e respeito a todas as pessoas que votam em mim, tanto que no segundo turno de 22, eu não fui para lado nenhum e nem votei. Eu disse o seguinte, eu agradeço todos os votos que eu obtive e vou deixar o meu eleitor, que é consciente, escolher agora. Eu não vou brigar com o meu eleitor. Eu tinha eleitor que gostava de Lula e gostava de Bolsonaro. Aí acabou, entendeu? E vou continuar assim, não é ser em cima do muro não, porque eu não sou uma pessoa em cima do muro. É isso. Sim. Mas não vou pedir voto para eles, né? Espero ter contribuído, pessoal. E perdoem o meu... essa verve aqui, porque é inacreditável. Eu, sinceramente, tenho que dobrar o número de sessões de terapia. Para aguentar essa gente. Eu tô vendo alguma coisa errada. Será que eu que estou com dissonância cognitiva? É isso. Obrigado, Imagina, senadora. Muito bom, obrigada, senadora. Obrigada pela sua gentileza de estar aqui com a gente Obrigada, no N2 pessoal. E pela conversa. Boa noite. Senadora Soraya Tronic. O Gabi, ficou muito claro assim, que ela tem muito cuidado para falar. Claro. Quer dizer, a tática dela, ela vai ser uma candidata de centro, que não vai explicitamente fazer campanha pela esquerda, mas daí o PT lança um candidato e ela é o segundo voto da turma para tentar barrar o bolsonarismo de fazer 2 vagas em todos os estados. E mostrou o Lula preocupado com isso, Preocupado com o jogo com isso. no Senado. Não precisa nem pedir voto para mim, disse Lula. Garanta a sua vaga lá no Senado. Aliás, hoje